Olá pessoal, hoje Oséias, capítulo de número 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e também vai sarar. Depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois a sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oséias capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras os príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornarão doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno em sua emboscada. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, e ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhes comeram a força, e ele nem sabe. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele, e ele não sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele, todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invoca o Egito, vão até a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltarão, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias capítulo 8. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança
e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam vento e cegaram tormenta, não haverá seara. A erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. E Israel foi devorado. Agora está entre os gentios, como um vaso que ninguém tem prazer. Porque subiram à Síria como o jumento montês, por si só. Efraim cercou e mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os teus altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou templos e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os teus palácios. Oséias, capítulo 9, o pecado de Israel e a sua consequência. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque ao prostituir-te abandonaste o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tomará o Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. O seu sacrifício lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias de retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. E ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã na figueira, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, e a sua glória como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção, ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar.
Efraim, assim como Viatiro, está plantada num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mais que lhes darás. Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei por causa da maldade das suas obras. Lançá-los-ei para fora da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis no seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações. Oséias, capítulo de número 10. Israel é uma videira estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele se regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram, a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do teu pescoço, mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, e Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre.